Olá, bem-vindos ao Curiosamente, que, como já sabe, tem um novo formato. Em cada episódio convidamos um notável a fazer perguntas a um cientista ou a uma cientista da Fundação GIM. E neste episódio vamos brincar com o fogo, bom, mais ou menos. Olá, chefe Alexandre Silva. Olá. Chefe, como é que está o fogo? O restaurante, claro. Pois, o fogo está bem, está vivo por enquanto, é preciso alimentar todos os dias. Eu sou João Miguel Santos e neste episódio do Curiosamente recebemos Isabel Gordo, investigadora em Biologia Evolutiva. Olá, Isabel. Olá. A Isabel Gordo dirige um laboratório dedicado ao estudo da Biologia Evolutiva. Significa que estuda o para onde vamos do mundo das bactérias. Sim, Biologia Evolutiva nos micróbios, nas bactérias que estão em todo lado. E, em particular, as que mais me interessam são aquelas que estão dentro de nós, as que vivem nos nossos intestinos. Nós somos um corpo muito complexo, temos um cérebro e depois há o segundo cérebro, que são os intestinos, onde estão estas bactérias que nos ajudam a digerir o que comemos, que nos protegem de bactérias ruins que possam estar no ambiente, de entrar para dentro de nós e que educam o nosso sistema de defesa. Portanto, tem um papel muito importante e o que o meu laboratório tenta perceber é o que é que elas fazem todos os dias, quando se dividem e como é que elas se modificam a sua informação genética e se essas modificações que ocorrem nas bactérias podem nos dar indicações do nosso estado de saúde. Portanto, é como se usássemos as bactérias para tentar perceber melhor se nós estamos saudáveis ou se há alguma coisa que não está a correr bem. São uma espécie de barómetro, é isso? Exatamente. É essa a ideia, é isso que nós estamos a tentar perceber, se as bactérias conseguem funcionar como barómetro de um estado menos saudável ou de inflamação crónica, para ser mais concreta. As bactérias que têm que se adaptam ao meio onde vivem, certo? Que se adaptam geneticamente. Quer dizer que uma bactéria dá duas e que uma delas tem uma alteração, uma mutação, e que essa mutação faz essa bactéria crescer melhor nesse meio, portanto, nesse hospedeiro, nesse intestino. Nesse intestino. O que é o sexo entre bactérias, Isabel Gordo? O sexo entre bactérias é quando é muito promíscuo o sexo entre bactérias e muito diversificado. As bactérias, para além de terem no seu genoma toda a informação necessária para comer e se dividir, também têm lá uns elementos genéticos que se chamam elementos móveis e de dois tipos. Uns são vírus, acreditem ou não, têm vírus integrados no seu genoma, e outros são uns elementos assim que formam uns pequenos círculos, pequenos cromossomas, que se chamam plasmídeos. Os vírus tendem a saltar do genoma das bactérias quando o ambiente é estressante para as bactérias. Literalmente, saltam de uma bactéria e vão infectar outra na esperança, ou provavelmente evoluíram para isso, de encontrar um hospedeiro que esteja a viver em condições mais promíscuas à bactéria se reproduzir e, portanto, o vírus se reproduzir também. Isto é uma das formas de sexo. Salta informação de uma bactéria para outra. E depois há estes outros elementos que literalmente têm lá genes que codificam para obrigar a bactéria a fazer braços para agarrar outra, para o elemento, que é uma bolinhazinha, passar de uma para outra. Portanto, este aqui força mesmo a bactéria a agarrar outra. Este fenómeno são os plasmídeos e fazem uma coisa chamada conjugação. Portanto, há dois tipos de sexo em bactérias, a transdução e a conjugação. Quem diria? Eu não sei se vou conseguir dormir esta noite. Mas isto ocorre tudo à escala dos micrómetros. Só no microscópio é que se vê. Pois, não é filme de terror. Isabel, chefe, o fogo mudou a humanidade. Pronto. Quer queiramos, quer não, o fogo mudou alguma coisa. Ao matar as bactérias e tornar os alimentos mais seguros. Para si, para a Isabel, cozinhar foi um dos maiores saltos evolutivos do ser humano? Sem dúvida. Porque mexe em todo o tipo de comportamento e na nossa capacidade de não estar sempre a mexer-nos de um lado para o outro. Portanto, isso vai ter
umas consequências sociais na nossa espécie enormes, ao mesmo tempo de nossa capacidade de reprodução, porque quanto menos infecções há, mais fertilidade há, e portanto é importantíssimo para a expansão da população humana. Nós cozinheiros somos ensinados, passamos a vida a controlar bactérias de alguma maneira, com fogo, com temperatura, mas a verdade é que, e pelo que eu já percebi, quantas delas é que afinal são essenciais para a nossa saúde e sobrevivência? Pois, se matarmos as bactérias todas, nós não estávamos aqui a falar. Porque, como eu estava a explicar, se nós limpar, a única forma de que eu tenho no laboratório ter um animal que não tem bactérias é ele estar dentro de uma bolha e não ver o ambiente. Portanto, porque não tem mesmo nada para o proteger. Portanto, um mundo sem bactérias é impossível. Sem bactérias é um mundo impossível. Não existe. Não existe. Quer dizer, não. Pronto, a probabilidade de sobreviver é baixíssima. Porque todo o ambiente, a pessoa está exposta, é sem bactérias e sem sistema imune e sem sistema de defesa. Portanto, temos de ter sempre o lado das bactérias para, como expliquei, para nos ajudar na nossa digestão. E para educar o sistema de defesa e o sistema de defesa para nos defender daquelas bactérias ou outros patogénios fortíssimos que têm mecanismos de nos destruir. Portanto, temos as duas coisas. Portanto, há bactérias boas e bactérias más, que não queremos assim. ter. Nós, nenhum quer ter uma Escherichia coli que tem não sei quantas resistências a antibióticos, sobretudo se for mulher, que não lhe consegue sair do trato urinário, ok? Pronto, uma comissão insuportável. Portanto, ninguém quer ter isso, mas toda a gente quer ter uma Escherichia coli muito boa no seu intestino para não se apanhar uma diarreia de salmonela. Pois. Portanto, e o nome é bonito, Escherichia coli. Parece um prato. Escherichia coli. Parece aquele prato. Escherichia é o nome. Tem uma ideia. É um nome que toda a gente conhece, mas como conhece mais pelo mal, é capaz de não ser. Mas o sobrenome é tramado. Coli. Pode dar coli é a forma da bactéria e a Escherichia é o nome do investigador que descobriu. Para mim é um cão. Ok. Mas Isabel Gordo, o chefe Alexandre Silva tinha uma dúvida que era quantas dessas bactérias são essenciais para a nossa saúde e sobrevivência? Há uma quantidade? É uma quantidade e são trilhões que nós temos no nosso corpo. Trilhões e milhares de espécies. Uau. Ok? Pronto. E quanto maior for essa riqueza de espécies, há uma correlação que tipicamente se observa entre essa diversidade de espécies de bactérias que cada um de nós tem e o nosso estado de saúde. E a razão, eventualmente, é porque cada espécie de bactéria tem capacidades no seu genoma diferentes de digerir coisas diferentes e, portanto, quanto mais diversidade houver, melhor é a digestão, mais coisas elas produzem que são entendidas pelo nosso corpo. Portanto, quando a coisa está fraca, o corpo percebe que isto não está lá. Isabel, quando o vírus Covid caiu sobre nós, toda a gente começou a fazer pão e kombuchas e outro tipo de fermentados. Podemos dizer que isso é cozinhar ou é colaborar com micro-organismos, com bactérias? Ou as duas coisas? Eu não sei qual é a definição de cozinhar, mas quando penso em cozinhar, pelo menos eu, basicamente tenho que pensar em qualquer coisa um bocado mais elaborada. Eu acho que isto é a fermentação dos alimentos para se manterem mais tempo. É uma coisa boa para a saúde. Cada vez mais os estudos mostram que isso não faz mal, que faz... é bom probiótico, não é? É probiótico, sim. Portanto, agora, quando penso em cozinhar, penso numa coisa... É bom comer produtos fermentados. É bom comer produtos fermentados. E há outra coisa que também é muito bom comer, é olhar para um prato e ver o prato cheio de coisas, com comidas não muito processadas e muito coloridas. Ok. Não é só por ser bonito, é porque as cores naturais são produtos... Tipo gomas às cores? Não. Não, estou a falar, sei lá, de mirtilhos que são roxos, de framboesas que são vermelhas, as diferentes alfaces que têm diferentes cores. Sim. Todas as cores naturais
têm produtos que alimentam as bactérias, as diferentes bactérias. Ok. Portanto, para mim, um bom prato é aquele que é colorido e que é pouco processado. Ainda bem que fala disso, porque às vezes tenho conversas sobre esta alface vai-me fazer bem, e às vezes até pode não fazer, não é? Portanto, porque nós não sabemos qual é a origem da alface muitas vezes. O uso excessivo de antibióticos na produção animal influencia aquilo que depois chega ao nosso corpo através da alimentação? Pois, isso é uma grande chatice. Porque desde que se percebeu que o uso profilático de antibióticos para proteger os animais e para haver produção massiva, que tinha como o outcome também disso era que os animais cresciam mais depressa. Pronto, depois torna-se complicado ter cuidado, usar os antibióticos, apesar das leis europeias serem bastante bem feitas para isso não acontecer. E o resultado disso é que o nível de resistência a antibióticos sobe. E não é só na veterinária, vai ser no que comemos também. E, portanto, não é um assunto muito fácil, porque dizer, ok, é proibido tomar os antibióticos na veterinária, nós vamos ficar todos aflitos porque nós precisamos comer. Então, mas acho que é preciso haver uma consciência. Isso quer dizer que estamos a caminhar para um futuro onde infecções simples podem voltar a matar por causa da resistência aos antibióticos? Completamente. Há cada vez mais casos em que a pessoa está nos cuidados intensivos e não há forma de matar o agente que está a infectar porque é multiresistente. E, portanto, aqui o que as pessoas estão a tentar fazer é descobrir alternativas para ou que se possam usar juntamente com antibióticos, como, por exemplo, os vírus das bactérias. Que era aquele que estávamos a falar de sexo há bocado das bactérias, eu falei de uns vírus, estes vírus das bactérias são altamente específicos para determinada espécie de bactérias e, portanto, quando nós somos infectados, não é todas, é só algumas, e, portanto, estão a pensar usar os vírus e está a começar a ser testado na clínica, terapia fágica, para tentar matar bactérias resistentes a múltiplos antibióticos. Isabel, tenho mais duas perguntas. A primeira é, como é que consegue dormir à noite? Depois de... eu durmo muito bem porque nestas coisas que está a enfatizar, que é só a desgraça, é o fascínio de toda esta diversidade que lhe estava a falar, que no fundo o que as bactérias fazem conceptualmente, a essência, a sua evolução, os seus comportamentos são muito parecidos eu diria, com a economia mundial. Pois. E a minha pergunta, como é que consegue dormir à noite? Pois é verdade, é de facto verdade. Eu estudo a bactéria que seria assim mais ou menos Portugal, é aquela que está sempre em todo lado, mas é pouca abundância. E depois há outra que podia assim dizer com uma potência maior, que é um bacteroidetes, que é a bactéria que tem um genoma muito grande, tem umas tesouras para cortar as comidas complexas e depois produz, ao cortar isso, produz elementos mais simples que as outras com mais Xixa-coli, que era assim em Portugal, conseguem comer. Portanto, há a ver o equilíbrio que acontece no microbioma, que, como se vê às vezes, não é, nem sempre estamos bem dos intestinos, mesmo uma pessoa normal sente isso. E o BCE são os antibióticos que... Diga? O BCE são os antibióticos que... Então, Isabel... O Banco Central Europeu. Exatamente. Okay. Anos a estudar bactérias, ficou mais otimista ou mais preocupada com o futuro da humanidade? Eu sou muito otimista. Já percebi. Quando o Covid surgiu e eu não sabia o que fazer da minha vida, o que pensei, e acho que disse isto também, foi que eu pertenço a uma espécie que levou um ser humano à Lua. Portanto, não vai ser um vírus com 30 mil letras que nos vai levar à extinção. Portanto, este é o meu otimismo. Eu fiquei só nas 30 mil letras. Eu não sou tão otimista assim. Mas depois da experiência, acha que é uma experiência que se vai repetir proximamente? É um argumento que vem muitas vezes ao de cima, não é? Este é histórico e vamos ou não ter uma próxima pandemia? Vai acontecer outra vez, não é? E dado que cada vez que acontece uma coisa a pessoa
os países têm a tendência a esquecer-se dos protocolos que tinham decidido no evento anterior. Acho que vamos sofrer todos outra vez um bocadinho. Mas pronto, se vai vir de vírus, provável, mas pode também vir de bactérias multiresistentes. Pois. Sobretudo num estado em que o mundo está com muitas guerras, com a pobreza a aumentar, e todas essas condições levam tipicamente a um aumento de doenças infecciosas e de níveis de resistência nestes agentes bacterianos mais elevados. O que é que poderia ser mais perigoso? Uma pandemia com origem numa bactéria ou num vírus? Eu não quero nenhuma nem outra. Porque, como lhe digo, o estado da multiresistência está muito alto. Mas tenho alguma experiência nos vírus das bactérias de nos ajudarem aqui. Em relação à virologia, não é tanto a minha área, mas os colegas de virologistas que eu conheço dizem-me que é difícil tomar conta de um vírus. Muito bem. A Isabel Gordo e o chefe Alexandre Silva vão encontrar-se no GIM Festival de 17 a 19 de setembro. A Isabel faz parte do comitê científico. O que é que nos pode adiantar sobre o evento, Isabel? Então, vai ser um evento fantástico, tanto para os cientistas, porque vamos ter um prémio Nobel a vir, a diretora do Instituto Pasteur e uma série de figuras da ciência que vale a pena ouvir, e depois vamos ter também uma parte para o público, que vão aprender coisas muito mais fascinantes do que o que eu estive aqui a dizer. Como lavar as mãos. O chefe Alexandre Silva vai preparar uma refeição para o evento? Vai, chefe? Não. Cheio de bactérias? Sim. Ou nada de bactérias? Vou levar bactérias comigo. Sim? Porque vai haver lá uma troca de bactérias. As pessoas vão levar e podemos trocar. Mas estou super ansioso. Acho que ansioso é a palavra certa para isto, porque... Gosto bastante de estar envolvido no meio da ciência e perceber mais aquilo que também faz parte do meu dossiê. E estou ansioso muito, como já disse, mas também curioso com o que vou aprender lá e espero que saia de lá uma pessoa diferente, pelo menos que possa utilizar o conhecimento na minha área de uma maneira mais positiva. Não vou salvar o mundo, ao contrário da Isabel, que pode ajudar a salvar o mundo. Não sei se não pode, porque a capacidade de um bom chefe de cozinha de tratar bem as bactérias está subestimada. Eu também acho, mas tinha que ser a Isabel a dizer, não ia ser eu. Muito bem. Chefe Alexandre Silva e Isabel Gordo, foi uma ótima conversa. Regressamos dentro de 15 dias com um novo episódio de Curiosamente. Mantenham-se curiosos e cuidado com o fogo e também com as bactérias. Exato. Até lá. Até lá.